GPI em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPI em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva. A Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e o Instituto de Geociências e Ciências Exatas sentem-se honrados em recebê-los na Conferência GPI em 20 anos, Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Em 1993, um grupo de professores e alunos da Unesp de Rio Claro começou a se reunir para discutir questões que relacionavam educação matemática e uso de computadores. Durante esse ano, houve a formação de um grupo de pesquisa que foi cadastrado junto ao CNPq como Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, GPI. Alguns anos depois, o grupo sentiu a necessidade de criar um fórum para avaliação de suas atividades, assim como discutir seus rumos e metas. Foi assim que, em 1997, o GPI se reuniu para sua primeira conferência interna, com a participação apenas de seus membros. Desde então, essa atividade passou a fazer parte, quase que anualmente, das atividades do GPI. No ano de 2003, para comemorar os seus 10 anos, o GPI organizou a sua primeira conferência aberta à comunidade, com a participação de pesquisadores da área. Houve muita interação e muitas ideias e projetos surgiram naquele momento. Em 2008, o GPI realizou sua segunda conferência aberta, para celebrar seus 15 anos de existência. Ao completar 18 anos, o GPI organizou sua 14ª conferência, que teve momentos abertos à comunidade e outros restritos aos seus membros e avaliador externo. Em 2013, o GPI completa 20 anos de caminhada na pesquisa envolvendo educação matemática, modelagem, tecnologias digitais e educação à distância online. Para comemorar essa data tão especial, o grupo realiza sua 16ª conferência, intitulada Conferência GPI em 20 anos, Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que em pé acompanhemos a execução do hino nacional. Solicitamos que as seguintes autoridades dirijam-se à mesa. Representando o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, professor Dr. Júlio César Durigan, a professora doutora Maria José Soares Mendes Giannini, pró-reitora de pesquisa. Professor Dr. Sérgio Nobre, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Professor Dr. Eduardo Cocubum, pró-reitor de pós-graduação. Professor Dr. Jonas Contiero, diretor do Instituto de Biociências e presidente da Comissão Supervisora do Campus. Professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, coordenador do GPI e do presente evento.
Professora doutora Rosana Giaretas Guerra Misculin, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Professora doutora Ruth Elizabeth de Souza Rosa Borba, vice-coordenadora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Agradecemos a presença de todos os participantes deste evento, ao suporte concedido com relação à infraestrutura ao diretor do Instituto de Biociências, professor Dr. Jonas Contiero, ao diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, professor Dr. Sérgio Nobre, e ao espaço físico cedido pelo Departamento de Matemática. Agradecemos também a Fundunesp e a Vunesp pela doação de kit completo para os participantes da conferência. Além disso, contamos com o apoio financeiro dado pela Reitoria através da ProPG, a Editora Autêntica e a Editora Livraria da Física. E, finalmente, agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, na pessoa da professora doutora Rosana Giaretas Guerra Misculin, que disponibilizou recursos da mobilidade docente, viabilizando a vinda dos professores do programa. Com a palavra, a professora doutora Maria José Soares Mendes Giannini, pró-reitora de pesquisa. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Já estamos. Boa tarde a todos. Então, em nome do professor Júlio César de Oligan, é um prazer enorme da Pró-Reitoria de Pesquisa estar aqui com vocês. E eu declaro, então, aberto a 16ª Conferência do GPM 20 anos, Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Anunciamos a palavra da professora doutora Ruth Elizabeth de Souza Rosa Borba, vice-coordenadora da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e professora da Universidade Federal do Pernambuco. Boa tarde. Eu gostaria, em nome da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco, saudar a todos que estão presentes nesse evento, agradecer também o convite efetuado para que a gente pudesse estar aqui, a atenção de toda a comissão organizadora, desde o momento do convite até a vinda aqui. Quero, nesse momento, parabenizar ao grupo pelos seus 20 anos de existência, pela sua produção, a socialização das suas pesquisas e a contribuição que tem sido realizada a partir desses trabalhos para a educação matemática no Brasil e também em outras partes. Este ano, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática completa 25 anos e o grupo aqui de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática completa 20 anos. Então, um grupo que contribuiu grandemente para o desenvolvimento da educação matemática no Brasil. Desejo que o evento seja bastante proveitoso e uma oportunidade para que o grupo relembre toda a sua história, a sua trajetória, as contribuições efetuadas para o ensino de matemática, que reavalie constantemente o seu papel nessa produção e socialização de pesquisas e que também redirecione o seu olhar, repense como então no futuro vai continuar contribuindo para a melhoria da qualidade de ensino da matemática na escolarização básica. Muito obrigada. Faz uso da palavra o professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba,
coordenador do GPIMEN e do presente evento. 20 anos se passaram, os óculos chegaram, então é um prazer imenso estar aqui com a presença de 2 pró-reitores e cumprimentando os pró-reitores, eu cumprimento a toda a mesa e aos presentes. E gostaria de estar, lembrando da feliz coincidência de 20 anos do GPIMEN e 20 anos do Diretório de Pesquisa, de grupos de pesquisa, desculpem, do CNPq. Por pouco a gente não conseguia até ter uma presença marcante aqui para celebrar esse fato. Nós temos, essa conferência dos 10, dos 15 anos, nós tivemos também aqui a presença do Varela e do Macari, que depois se tornou reitor, e foi, sempre assim, um prazer para a gente estar, com essa a presença dessas autoridades e dos diretores aqui presentes. Eu gostaria de repetir o apoio, o agradecimento feito já pela nossa mestre de cerimônia, a mestranda Maitê, que não foi apresentada, você entende? E que foi fundamental. Agradecer em particular, a todo o esforço que foi feito em conjunto pelo diretor de biociências, do GCE, você entende? E também pelos pró-reitores para que esse evento estivesse aqui acontecendo. E o apoio privado, tivemos isso também das editoras que ajudam a divulgar o trabalho da educação matemática. O GPIMEN nunca teve preconceito também com as instituições privadas e sempre teve parceria já com a IBM, num projeto então ligado à pró-reitoria de graduação, então era presidida pela professora Maria Licudo, a quem muito nos honra a presença aqui, e também em outros momentos com a Texas Instruments e com outros. Mas a nossa vocação é CNPq, a FAPESP e as instituições públicas de pesquisa. E eu queria agradecer ao GPIMEN. Parece nada, mas uma conferência pequena como essa é muito trabalho. Nós tivemos aqui várias noites e vários sábados e domingos, fazendo algumas questões, preparando e fazendo diversas simulações com diversos orçamentos, especialidades de matemáticos, e gente que gosta de informática. Essa conferência é um local para confraternização, para novas parcerias. Nós já tivemos vendo os posters agora, eu já pude ver várias novas parcerias sendo estabelecidas e sendo forjadas. Essa conferência é um local de lutas, o GPIMEN é um dos pilares do nosso programa de pós-graduação em matemática, nota 5, Caminho do 6, o programa mais antigo em educação matemática aqui, mas que pode sofrer retrocessos e até mesmo acabar diante de brigas intestinas dentro do nosso departamento. Então é o momento também da gente estar lembrando essas questões e lembrando que a Unesp tem que estar acima disso. A União do Estudo de Biociências e GCE, para organizar um evento que é do GCE, é um exemplo como essas coisas, a Unesp tem que estar acima disso. Hoje será lançado um livro, alguns já tiveram prazer aqui, outros só o ticketzinho, vão pegar lá, estão todos convidados a ir ao mercado mais tarde, e lá no nosso mercado, nas nossas construções mais antigas, estaremos tendo uma pequena recepção para o lançamento desse livro. A noção de pesquisa em grupo, projetos, ela ajuda a gerar não só livros, como se pôde ver naquela mostra, com os livros produzidos pelo grupo ao longo dos 20 anos, com seus artigos, mas principalmente também com a própria infraestrutura da universidade. O nosso local de encontro é fruto do Infra1, projeto de 1996 da FAPESP, que deu para essa universidade o anfiteatro da matemática, assim como o nosso local de trabalho. E a gente dentro da ESBEM temos agora a felicidade de ter 2 coordenadoras, não é assim, de GTs, sendo que uma recém-contratada da Unicamp. Você entende? Coisa difícil a gente conseguir recrutar professores da Unicamp, mas nós conseguimos aqui agora e que acaba de ingressar na Unesp. Mas isso é uma festa também para grupo de pesquisa. Nós fizemos questão de ter presente todos os grupos de pesquisa da nossa pós-graduação que atendem à definição de grupo de pesquisa dessa pró-reitoria aqui presente. Eu tenho que agradecer a todos os docentes, alunos que se inscreveram e ajudaram a fazer esse evento acontecer. É uma festa de todas, veja o mapa.
não é? Um evento pequeno como esse, nós temos 4 países, você entende? Vários estados aqui presentes, ainda faltou Santa Catarina, me lembrou a Marília agora há pouco. De qualquer jeito, o programa mostra que o GPIM já tem raízes, quer dizer, tem professores em diversas instituições importantes do país e do mundo, e a programação mostra essa ramificação. São as 3 grandes linhas de tendência: a EAD online, o uso de tecnologias digitais em sala de aula e a modelagem, e as suas ramificações internacionais. Eu, um carioca, tive a coincidência de ter na palestra de abertura hoje também, um carioca, elegi Rio Claro como minha cidade. Eu vim abrir o mapa para saber, na época não tinha internet, para saber onde era Rio Claro, vim aqui por um acaso, fui da primeira turma desse programa de pós-graduação, terminei aqui e depois de um tempo, na hora de retornar do exterior para cá, optei por Rio Claro. Então, para mim, é uma imensa felicidade estar pensando que de lá a gente já fez a conferência dos 10, dos 15, dos 20. É uma honra ter a presença de vocês e a presença dessas autoridades na mesa. Muito obrigado. Com a palavra, professor Dr. Eduardo Cocubum, pró-reitor de pós-graduação. Boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui como pró-reitor de pós-graduação. Eu sou aqui desse campus e assim, quando eu cheguei aqui nesse campus não havia o departamento, não havia esse prédio aí. O meu prédio, o prédio que eu ocupei quando eu cheguei, parecia mais um banheiro, né? E a gente vê a evolução, né, a evolução dos departamentos do próprio campus, né? Quando eu cheguei tinham acho que 4 salas para docentes, né? Era a única coisa que eu tinha na minha sala. E a gente vai vendo o campus crescendo, tá? E eu vim da USP, eu tinha colegas da matemática, né? E eles falavam daqui da matemática de Rio Claro. Então, para mim, assim, é uma satisfação ver essa evolução, né, da educação matemática aqui no campus. E desde que eu tenho acompanhado a pós-graduação de uma forma geral no Brasil e também dentro da Unesp, eu vejo com muitos bons olhos, né, o programa de educação matemática daqui. No momento em que houve aquela possibilidade, né, da educação matemática deixar a comissão da área de educação para passar para uma de ensino de matemática, ensino de ciências, eu fui um dos grandes incentivadores, a gente conversou bastante sobre isso. A pós-graduação, vocês devem saber, brasileira, até a década de 80, a grande preocupação da pós-graduação era a formação de recursos humanos, né, para o ensino superior. Na década de 90, há uma mudança desse paradigma da pós-graduação e passa-se a entender a pós-graduação como uma forma de formação de pesquisadores. E mais recentemente, na virada do século passado para este, começa a se discutir muito sobre a importância da pós-graduação e da pesquisa para trazer benefícios para a sociedade. Se a gente fizer um retrospecto, né, do GPIM e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, já há 20 anos atrás, o programa já cumpria essa preocupação, que é de formar recursos humanos, né, que possam interagir efetivamente com a sociedade. E nos anos recentes a gente tem visto uma preocupação muito grande dos órgãos, né, de fomento, dos gestores públicos de ciência e tecnologia e ensino, né, com a necessidade de aproximar mais a academia da sociedade. E a matemática é considerada uma área estratégica. Então, o que eu acho que é muito interessante nesse grupo daqui é que, há 20 anos atrás, o grupo já se preocupava em não ficar discutindo aspectos
genéricos sobre a educação, mas entrar a fundo, né, no conteúdo, conteúdo da matemática, né, de como fazer esse conteúdo chegar à população, que é a grande preocupação de todas as áreas, né, do ensino superior, na educação de uma forma geral. Então, na minha opinião, né, o grupo de vocês, né, é visionário, né, desde aquela época. Então, eu me sinto assim, bastante honrado e orgulhoso de estar aqui. E o apoio que a pós-graduação dá não é porque, né, nós somos do mesmo campus, né, mas sim porque a gente consegue enxergar esse mérito. Né. Então, eu faço votos para que vocês aproveitem muito bem essa oportunidade e votos de sucesso aos organizadores. Convidamos a fazer o uso da palavra o professor Dr. Sérgio Nobre, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar a professora Maria José Soares Mendes Giannini, que está aqui representando o magnífico reitor. Cumprimento o professor Eduardo Cocobum, né, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação, também membro do campus de Rio Claro, né. Cumprimento o professor Jonas Contiero, presidente da Comissão Supervisora do campus e diretor do IB, né? Quando eu falo que ele é membro do campus, o Cocobum é membro do campus de Rio Claro, é porque nós, felizmente, o diretor do IB, o diretor de GCE, não assumimos que existem dois institutos. O que existe aqui é um campus da Unesp. É claro que são dois institutos, administrativamente falando, mas nós, quando a gente pensa e traz estratégia de administração, nós pensamos no campus. E aí, meu grande amigo Jonas, que discute junto com a gente os problemas do campus e que a gente leva tudo junto, né? Então, agradeço a presença dele. Cumprimento a professora Rosana, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, um programa que, na verdade, ele vai ser o início disso tudo que nós estamos vivenciando hoje, que é os 20 anos do grupo de pesquisa em informática e tecnologia, né, que é o GPIME, e que o início de estudo se dá por um programa de pós-graduação. E agora eu quero cumprimentar a professora Maria Bicudo, que foi uma das grandes incentivadoras desse programa, que fez esse programa crescer e foi o esteio, basicamente, do programa durante todos os anos iniciais e que até hoje está colaborando com o programa. E eu agradeço, professora, por tudo que a senhora tem feito pelo nosso programa. Queria cumprimentar a professora Ruth Elizabeth. Eu estou achando estranho, vice-coordenadora, não existe mais vice-presidente da sociedade? É vice-presidente. Então agora vamos contar um pouco da história. Professora Ruth, eu fui o presidente da Assembleia que fundou a sociedade. Em 1988, né? Quando nós fundamos a sociedade, fui eu que presidi a Assembleia. A Beatriz estava lá, né, Beatriz? Acho que só a Beatriz, nós somos um pouquinho mais velhos, né? Os outros não, nem o Marcelo não estava. Ah, você estava? Tá bom. A Maria também. Então tá, eu não estava sozinho, né? Mas então, Ruth, tá uma honra você estar aqui, está representando a IBEM, né? Que é uma sociedade que nós fizemos da sociedade, nós fizemos ela crescer e hoje ela está em nível nacional, forte e atuante, tá? Então, muito obrigado pela presença. E gostaria de cumprimentar também o professor Marcelo Borba, que é o coordenador do GPIME, né? E é o responsável por essa conferência. Voltando um pouco à história também, eu sou docente do departamento desde 1986, né? Eu fui aluno do curso de pós-graduação em Educação Matemática. Em 86 eu fui contratado aqui, portanto há quase 27 anos que eu sou docente desse departamento. E quando retorno do meu doutorado, nós nos deparamos com a presença de grupos novos, de pessoas novas que haviam sido contratadas no departamento, trazendo novas ideias, novos pensamentos. E um deles é o grupo do GPIME, que foi criado ainda antes do meu retorno do doutorado. Eu retornei em 84, quando eu fiz doutorado no exterior. 94, perdão.
E aí, no meu retorno, já o professor Marcelo, e claro, outras pessoas, mas o professor Marcelo, principalmente, já estava com o grupo estabelecido, fazendo as suas atividades, e aí eu parabenizo por todos esses anos, Marcelo, à frente desse grupo, levando ideias inovadoras, trazendo novas ideias para a universidade, diversificando o programa, isso foi muito importante. Então, o programa ele teve uma diversificação, ele passa a atuar em diferentes frentes, e isso fez com que o nosso programa se fortalecesse e mantivesse durante alguns anos já a nota 5 do programa, né? na avaliação da CAPES. Então, Marcelo, parabenizo você, parabenizo a todos os membros do GPIME, e para vocês que estão aqui nesse evento, gostaria de dar as boas-vindas em nome da direção do Instituto, né? E que tudo ocorra muito bem durante esses 2 dias e meio, né? Que vai ser hoje, ainda à noite, vai ter atividade, amanhã o dia inteiro, depois no sábado, né? Que vocês se sintam bem e que se sintam bem-vindos aqui nesse nosso instituto, nessa acolhedora cidade de Rio Claro, cidade do interior, onde todo mundo fala porta, porteira. Só tem um coordenador do programa que não fala essas coisas, que não consegue falar, né? Porque veio de uma outra cidade onde não se consegue, não aprendeu até hoje, depois de 20 anos morando em Rio Claro, não aprendeu a falar porta ainda, é onde já se viu, né? Mas os filhos falam, pronto. Mas é isso, gente. Então, agradeço a presença de vocês e mais uma vez parabenizo o Marcelo por essa organização. Muito obrigado. Representando o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor Dr. Júlio César Durigan, anunciamos o pronunciamento da professora doutora Maria José Soares Mendes Giannini, pró-reitora de pesquisa, para suas considerações finais e encerramento da solenidade de abertura da Conferência GPIME em 20 anos, Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Boa tarde novamente. É um prazer enorme estar aqui, não só representando o reitor, mas também como pró-reitora de pesquisa. E principalmente quando nós estamos aqui diante de um grupo seleto que tem, ao longo desses 20 anos, trabalhado e trazendo, eu acho, uma grande contribuição para esta área, que é, como o professor Cucubon mencionou, de extrema importância. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, também de cumprimentar a todos aqui da mesa, porque eu acho que nós estamos aqui diante de um campus que tem uma grande representatividade também na Unesp. E nós temos sim, embora estejamos em Rio Claro, nós estamos na Unesp. Eu acho que a Unesp, a universidade que está no estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo, essa capilaridade, né, enorme em todo o estado, ela hoje representa muito, não só em termos locais, regionais, mas também no cenário estadual, nacional e mundial. E é isso que eu acho que o grupo está contribuindo. Então, quando nós estamos aqui, quando me chamou a atenção a programação, fala de uma conferência, mas eu acho que nós estamos diante, na verdade, de um congresso. São 3 dias, pode-se dizer até que é um congresso. E eu acho que até pode, as próximas, lógico, você quer manter, né, sempre o nome conferência, mas eu acredito que pelo tamanho já que ganhou, né, este evento, ele pode até ser chamado de congresso. Então eu vejo que esta área, principalmente, é uma área que, além do aspecto da sociedade que necessita de toda essa discussão, né, que nós sabemos disso, as mídias, né, as novas mídias na educação, mas também as áreas transversais que são necessárias à matemática. E que, por exemplo, nós, na Unesp, nos últimos 4 anos, a Pró-Reitoria de Pesquisa está preocupada em que nós tenhamos aí grupos e também institutos trabalhando na transversalidade do conhecimento. Eu acho que é isto que vai levar a uma diferenciação em termos de pesquisa a esta universidade, assim como outras também. Mas, de uma maneira única, nós temos que mostrar, através do olhar das diferentes ciências, nós podemos aí construir
e contribuir de uma maneira efetiva para nós gerarmos um conhecimento que possa transcender justamente os muros, né, que não são mais muros da universidade. Eu acho que a universidade pós-moderna, ela teve justamente essa diferenciação, porque hoje nós temos que ter esse diálogo muito de perto com a própria sociedade. Então, eu acho que esse é um aspecto extremamente importante e que este grupo tem contribuído. E que eu acho que nós temos novos desafios, né? Quando eu vejo modelagem, por exemplo, a minha área, eu trabalho na área de ciências farmacêuticas, eu trabalho com genômica, proteômica, nós precisamos ir muito, né, dessa biologia de sistemas em que a matemática ela se insere de uma maneira única, né, para que nós possamos aí ter outros olhares e o olhar de conjunto. Porque no passado, por exemplo, a minha área, a gente, na verdade, fragmentava o conhecimento. E hoje nós temos que pegar este conhecimento e juntá-lo de novo para ter uma nova compreensão e para avançarmos justamente com novas ideias e trazermos aí um avanço significativo para a ciência. E eu vejo só dessa maneira, que é com isso que nós poderemos aí contribuir para que a Unesp ela possa cada vez crescer mais. A Unesp, nos últimos anos, ela tem crescido e é o fruto, inclusive, da ampliação da nossa pró-reitoria de pesquisa. Nós estamos agora no 3º mandato. O primeiro foi na criação, durante a gestão do professor Macari, foi criada então a pró-reitoria de pesquisa. O professor Varela foi o nosso primeiro pró-reitor, seguiu-se a segunda, na qual eu também então fui convidado pelo professor Hermes e o professor Durigan, e agora continuo então na segunda gestão, então à frente dessa pró-reitoria. E a gente tem observado que ao longo, principalmente, desses últimos anos, eu falo sempre que vejo assim um grande divisor de águas na nossa universidade, não deixando de lembrar aqueles que contribuíram no passado, como a professora Bicudo. A professora Bicudo foi uma grande, né, pró-reitora que nós tivemos, né, durante muitos anos. O professor Landim aqui também, nosso reitor, do qual eu tenho assim lembranças excelentes. Foi na época, inclusive, que eu vim para a universidade. Então, eu tenho assim lembranças muito carinhosas de vocês. E nós temos aí então esse divisor, que em algum momento a universidade começou a enxergar que a pesquisa é um dos carros importantes para que nós possamos aí trazer um conhecimento para a graduação, um conhecimento diferenciado, um aprendizado diferenciado, como também a extensão também de uma maneira diferenciada. Quer dizer, ela transborda para a sociedade, mas de uma maneira importante, que também se retroalimenta. Porque não adianta a gente fazer, a universidade não é responsável por fazer extensão, somente por extensão. Mas muitas vezes as universidades, outro dia até estava conversando, principalmente quem trabalha na área de saúde, a extensão acabou sendo uma prestação de serviços e muitas prefeituras a utilizam porque não tem, substituiu-se, né, o papel do próprio governante e a universidade acabou assumindo aí papéis importantes. Mas isso também traz um bônus importante, porque faz com que venha também uma informação importante para continuar as pesquisas e, novamente, aí fazendo essa retroalimentação. Mas uma universidade hoje, da qual nós temos que trabalhar, é a que a gente chama de universidade de classe mundial, e da qual a pesquisa, o ensino diferenciado tem que ser de excelência. Então, esse é um aspecto importante. E, principalmente, vocês, do grupo, que trabalham com educação, vocês têm aí um papel importante para nos auxiliar, inclusive, porque isso está hoje na pauta, inclusive, das nossas discussões, de como nós devemos mudar o ensino da graduação em nossa universidade. Como trazer para a universidade uma modificação das estruturas antigas que nós tínhamos. Lógico que não é só a nossa universidade que deve estar discutindo isso, mas hoje é uma grande preocupação nossa. Inclusive o pró-reitor de graduação está preocupado, está trabalhando nesse sentido, e todos nós temos que ter aí essa contribuição. Eu tenho certeza que vocês contribuirão muito para que isso também venha no âmago dessa discussão. Mas, voltando da minha parte da pesquisa, principalmente como pró-reitora de pesquisa,
e vendo que um grupo se mantém há 20 anos, que tem uma linha de pesquisa, que tem uma condução mestra e que está aberto também às novas possibilidades, é lógico que é isso que a gente tem que ter como modelo. Então, nós temos hoje quase 700 grupos de pesquisa na nossa universidade. Nós estamos agora no ano em que nós temos que, inclusive, fazer a remodelagem, pode-se dizer assim, né? O próprio CNPq está novamente, então, fazendo novamente, né, a inscrição dos grupos de pesquisa. E na nossa pró-reitoria nós estamos agora montando o portal dos grupos de pesquisa da Unesp. Então, ao observar o portal de vocês, o site de vocês, eu verifico que está muito próximo, inclusive, daquele que nós idealizamos para dar maior visibilidade aos grupos de pesquisa da própria Unesp. Então, nós precisamos, na Unesp, nos conhecermos interiormente, porque muitas vezes nós não conhecemos, muitas vezes no próprio campus a gente não sabe os grupos que temos, e também extrapolar, nós mostrarmos para o mundo que nós temos uma pesquisa de relevância reconhecida e que nós podemos contribuir para a ciência mundial. Então, a internacionalização é importantíssima. Eu vejo aqui que nós estamos dentro do grupo trazendo pessoas de outros países para contribuir, professora de Ohio. Nós temos aqui, então, pessoas de outros países que vão trazer a sua contribuição, e essa contribuição ela tem que ser de uma maneira efetiva, que para nós, além da mobilidade, nós temos que ter também pesquisas conjuntas em periódicos que sejam de relevância internacional para que nós possamos ser reconhecidos. Os nossos pares nos reconheçam. E é essa maneira, não existe outra, pelo menos por enquanto, de nós sermos reconhecidos. Então esse é um aspecto importante, que eu vejo que o grupo tem essa contribuição. Ele já é um grupo internacional, é um grupo que trouxe grande contribuição para a ciência nas suas áreas, e eu tenho certeza que continuará com este desafio, de trazer também contribuições para outras áreas. Então este é um aspecto importante. E para finalizarmos, eu gostaria de lembrar, eu tive uma experiência antes de eu vir para a Unesp, de 10 anos de USP. Trabalhei 10 anos, desde que eu era estudante eu trabalhei na USP. Trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade, gostava já de ter experiência em diferentes áreas, para saber o que eu ia escolher. E eu vi muitas brigas intestinas. E briga só não existe aqui, existe em todo lugar. Mas, antes de tudo, o que se lembrava sempre que era a instituição. Podemos ter brigas imensas, mas quando nós temos que lutar, é por algo maior. E é isso que nós temos que ter aqui presentes. Eu ouvi a palavra do professor Borba, há uma preocupação sim, porque não é só daqui que nós temos ouvido. Vira e mexe a gente encontra aí essa problemática, mas antes de tudo, vocês têm que lembrar que é a Unesp, e isto faz com que nós tenhamos uma responsabilidade muito maior. Brigas sempre existirão, porque o homem briga. Embora, vocês viram outro dia, apareceu aí o livro do Keller, alguma coisa assim, de que nós estamos no século XXI, e que é o século da maior calmaria, pode-se dizer assim, do homem. O homem se tornou muito mais sociável. Lógico que ninguém mata hoje assim por causa dessas brigas dentro da universidade. Espero que não. Já se matou. Não é? No Congresso eu já vi. Mas é lembrando que muitas vezes nós precisamos romper essa situação para que possamos cada vez mais sermos uma Unesp reconhecida. Só para finalizar, vocês só nos últimos, pelo menos eu fiz ali um levantamento nos últimos 4 anos, comparado com o anterior, os outros 4 anos, em termos de produção científica, nós subimos mais de 50% em bases de dados internacionais. Isso não é pouco. Captamos recursos mais de 350% do que nós captávamos em agências de fomento. Eu acho que nós estamos crescendo e eu espero que todos vocês
que eu sei que contribuíram para isso também, possam cada vez mais estar contribuindo. E principalmente os novos institutos. Nós criamos nos últimos 4 anos 4 institutos, que é o Instituto de Bioenergia, que estará aqui no campus, vai ser inaugurado provavelmente nesse primeiro semestre, o Instituto de Biotecnologia, que é em Botucatu, o Instituto do Mar, que é em São Vicente, e o Instituto de Políticas Públicas e Internacionalização, que fica em São Paulo. Principalmente os 3 primeiros vão precisar e muito da expertise de vocês. E tem lá uma área justamente destinada para essa parte. Eu gostaria muito de contar com vocês, porque eu acho que é um grande desafio que nós temos de poder dialogar as várias ciências. Então, mais uma vez, Borba, a todos aqueles que aqui auxiliaram, os convidados que estão aqui hoje, os alunos, funcionários também que estão aqui ajudando, eu dou então os meus parabéns e que continuem com isso. Eu gostaria muito de no próximo ano estar aqui novamente e que vocês tenham novos desafios a enfrentar. Muito obrigado a todos. Você vai querer falar? Não? Se não, então eu declaro encerrada a abertura da 16ª Conferência GPME em 20 anos, Tecnologias Digitais e Educação Matemática. Muito obrigado a todos e agora nós passamos então à outra parte dessa reunião. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos membros da mesa.